Fala, Vascão! Fala, Vascão. Fala, rapaziada. Beleza? Então, ainda lambendo as feridas da péssima atuação que o Vasco teve ontem contra o Botafogo no Engenhão e já projetando o que vem pela frente. São alguns jogos aí que são realmente duríssimos. O próximo, então, nem se fala, para ver se a gente consegue essa tão sonhada vaga na pré-Libertadores do ano que vem. É isso aí, rapaziada. Vamos falar um pouco das contratações que o Vasco fez no meio do ano. Foram Jean Davi, Maxime Domingues, Coutinho, Emerson Rodrigues, Alex Teixeira e Souza. E aí, o que você achou dessa janela? Isso é um basculhante. Isso não é uma janela. Assim, pelo nome, pela história, pela idolatria, pela, por tudo que fez pelo futebol do mundo, o Coutinho é uma contratação. Todos é um reforço. Todos esses outros são contratações. E sim, jogadores que tinham no elenco iguais ou até melhores. Havia necessidade nenhuma de trazer nenhum desses jogadores, exceto o Coutinho. E o Coutinho, por tudo que eu falei aqui agora, história, idolatria, secria, tudo que ele fez pelo futebol no mundo. Que pelo que ele jogou até agora, também não justifica. Mas vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter um pouquinho de calma. Vamos lembrar alguns outros jogadores que demoraram para engrenar na história do Vasco, meio que soltando a idade aqui, eu vou citar o Bebeto, mas aí realmente tu tem que ter mais de 40, tá? O Bebeto demorou muito Coisa que para eu não tenho. o Bebeto demorou muito para engrenar. Jogava, ficava machucado, 3 jogos fora, voltava, ficava machucado, 4 jogos fora, e mesmo assim, poucos meses depois, estava dando um brasileiro pro Vasco. Pra mim foi uma janela muito ruim, né, cara? Porque se a gente for colocar quem mais ajudou, que veio dessa janela e mais ajudou o time do Vasco entrou em campo e tal, foi o Emerson Rodrigues. E o Emerson Rodrigues não pode ser o principal reforço, o cara que mais ajudou numa janela, entendeu? Eu acho que deveria ter vindo outros jogadores num nível melhor, porém a gente sabe como é que foi, né? Sem aporte, aquela confusão toda, jogador não queria vir, jogador estava inseguro de vir e tal. Graças a Deus conseguimos os pontos. Esse trauma e esse medo de rebaixamento a gente já tá livre, graças a Deus. E é preparar, se organizar para o ano que vem, né, cara? Quem sabe com uma vaga na pré-Libertadores ou então uma Sul-Americana. O Vasco tem mais um, dois, três, quatro, cinco jogos. São 3 em casa e 2 fora. O Vasco joga contra o Fortaleza sábado. Depois o Vasco joga em casa quinta-feira contra o Internacional. Depois domingo, dia 24/11, meu aniversário. Será que vai me dar um presente, hein? Ganhar lá do Corinthians lá no Itaquera, Vascão? Vamos lá, hein? Dia 30, Tarefa fácil, ganha lá todo ano. dia 30/11, Vasco Atlético Goianiense em casa. E para fechar, data e local a definir ainda, mas é um jogo em casa contra o Atlético Mineiro, que deve estar de férias, né? Tomara que isso aí ajude em alguma coisa, em algum momento, mas projetando os jogos que faltam para o Vasco tem alguns jogos aí bem difíceis. Lógico que você pegar um time que está de férias, um time que está desanimado, um time que está poupando para o próximo jogo, tudo isso é circunstância de um jogo. Mas levando em consideração que nada disso vai acontecer em momento algum, o Fortaleza fora, para mim, é uma pedreira. O Internacional, hoje em dia, é uma pedreira em qualquer lugar. E o Atlético Mineiro também. E o Corinthians em Itaquera. Então o Vasco tem 2 jogos aí muito fáceis para mim, que é o Atlético Goianiense em São Januário. Fácil mesmo. É um time rebaixado em São Januário, não tem desculpa. Entendeu? E o Cuiabá fora, que também é um que também vai estar rebaixado, também vai estar tudo isso. Agora, ganhando desses dois e fazendo uma campanha pelo menos razoável nesses outros 4 jogos bem complicados, eu acredito sim que dê para pegar ali um oitavo lugar e a coisa estica até um G8 e o Vasco consiga essa vaga. Você falou que contra o Fortaleza vai ser sinistro.
E vai mesmo. O Vasco tem que entrar com saúde e vontade de ganhar o jogo. Não pode ficar lá atrás que nem ficou contra o Botafogo, não, porque senão vai tomar outro baile. A notícia que tem é que já foi vendido 30 mil ingressos o Castelão sábado, às 19 horas. E é casa cheia. O Vasco vai ter que suportar essa pressão aí que o Fortaleza vai botar. Eu acho que o Fortaleza é terceiro do campeonato, né? E vai fazer de tudo para ganhar o jogo dentro de casa, cara. E o Vasco tem que se impor também, jogar o jogo dele, impor o jogo dele e tentar conquistar esses 3 pontos aí, cara. O Vasco é um dos times, eu não sei se é a camisa do Vasco que faz acontecer isso ou se é azar mesmo. Mas assim, eu me considero um torcedor que assiste muito futebol, muito. Às vezes eu estou em casa, estou vendo jogo da Série B e por aí vai. É muita coisa de futebol que eu assisto. E vendo muito jogo do Fortaleza, em casa, no Castelão, você vê vários e vários jogos com o Castelão ali, metade cheio, a outra metade vazio. Contra o Vasco não vai caber ninguém. É impressionante como o Vasco joga contra 100% de ocupação dos estádios, aonde ele vai, e aí no jogo seguinte, aquele mesmo time recebe o Criciúma, e aí vai 3 mil pessoas. É impressionante isso que acontece com o Vasco também. Não sei se é a camisa do Vasco, não sei se as pessoas vão mais para ver o Vasco do que o time delas, ou não sei se as pessoas têm uma certa raiva do Vasco, todo mundo quer ganhar do Sim. Vasco. Não sei o que é. Precisa de um psicólogo para explicar. Mas que isso acontece, acontece. E surgiu a notícia que além do Botafogo, o Lyon, o Milan, o Porto e o Barcelona estão de olho na nossa joia Ryan. E aí, o que você acha? Pode vender? Ou tem que ficar mais um ano? É, Acho que uma proposta parecida com essa que está, ninguém tem certeza absoluta de que isso é verdade, mas o que vem sendo falado de 86 milhões de reais, né, no caso, que seria do grupo que é do Textor, eu acho que uma proposta dessa vai acabar sendo irrecusável. Não vai ter jeito. Parece que tem outras historinhas também, tem abatimento de dívida de corretagem, de comissão, ainda a facilidade de jogar no Engenhão, mas enfim, acho que 86 milhões de reais para um time que daqui a 2 meses vai ter muita dificuldade para caminhar com as próprias pernas, e com esses 86 milhões de reais aí você bota 5, 6 meses de folha de forma tranquila, não vai ter muito para onde correr, não. Entendeu? O máximo que pode se conseguir é alguém cobrir essa proposta e vender por um pouquinho mais. Mas a coisa caminha a passos largos para a gente não ter o Ryan em 2025 pelo Vasco. É isso, rapaziadinha. E aí, deixa a sua opinião. A Arena tem que ser vendido mesmo para ter um dinheiro em caixa, até aparecer alguém para comprar a SAF do Vasco. E o ano promete, né? Ano que vem promete, né, irmão? É isso. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral aí, se inscreve aí no YouTube, Relíquia CRVG tudo junto. Dá essa moral no Instagram também, Relíquia CRVG tudo junto. TikTok é a mesma coisa. E tamo junto, rapaziadinha. Logo mais, vamos fazer outro vídeo aí, voltar aqui. Tamo junto. É isso. Vale lembrar, galera, que além dessa provável venda do Ryan, outras duas prováveis vendas já estão até certo ponto até engatilhadas, né? Uma delas é o Mimadinho que está lá nos Estados Unidos, o Orelhano, e também, se não quer vir para cá, a gente também não tem por que querer ele. E se ele está jogando bem, ele está jogando bem em terra de cego. Então que fique por lá, pelo menos quando o assunto é futebol. Eles lá gostam de outro tipo de futebol. Mas não faço a mínima questão que ele volte. E o Capasso, que diga-se de passagem, eu também não faço a mínima questão que ele volte, também deve ser aproveitado no time que ele está. Querendo ou não, isso aí já é dinheiro, já é alguma coisa que o Vasco vai pingando para tentar ter um ano de 2025 para caminhar com as próprias pernas e fazer as escolhas certas. Fazer as escolhas certas. Coisa que, no meu entender, a intenção pode ser a melhor possível, mas foi feito errado. Voltando no que o Léo falou aqui da janela, o que se pagou comprando o Jean Davi e o Suíço, você poderia ter uma criatividade de trazer um jogador sem contrato, que não precisasse pagar apenas o salário, e aí poderia ser um salário até maior.
e, consequentemente, um jogador de muito mais qualidade. É isso, eu acho que a gente tem que parar para pensar nessa situação, que é o que o Vasco vai poder fazer daqui para frente, ou pelo menos por enquanto. Valeu, galera. Grande abraço, tamo junto. Pensamento positivo para ter um bom resultado em Fortaleza, para ver se a gente consegue uma dessas vaguinhas aí. Resultado bom ontem, o Bahia perdeu em casa para o São Paulo por 3-0 também. Resultado muito bom, porque o Bahia é um adversário direto do Vasco nessa briga. Grande abraço, tamo junto e valeu! Valeu, rapaziadinha. É nóis. Saudações vascaínas.